domingo. É tempo de crescer, parte 2. Você recebe crescimento para a sua vida? Quem quer mais de Deus? Quem quer ser maior, melhor? Amém? Mais. Crescer é mais, é ampliar. Diz em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há um poder, ele está operando nesta noite. E nós não podemos negar. E esse poder tem mais para operar no nosso meio. Vamos nos abrir para esta operação daquele que é poderoso, Jesus Cristo. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Jesus Cristo, Tu és tão lindo, Senhor, tão forte, tão grande, tão majestoso. Tu és verdadeiramente surpreendente, Pai, extravagante. O Senhor nos deixa impactados quando o Senhor age. Nós às vezes esperamos, sim, Senhor, as Tuas manifestações, mas elas sempre são maiores, elas sempre são superiores a tudo que nós esperamos, Jesus. Obrigada, Jesus. Podemos sentir o Teu Espírito Santo neste lugar. Há um doce e maravilhoso Espírito que nos sara, nos consola, nos encoraja, nos admoesta. Ó Deus, nos edifica e que agora nos ensina também, Jesus, princípios de crescimento, porque é tempo de crescer, Senhor. E nós queremos absorver totalmente esta revelação, ó Deus, estas lições de vida. Aqui não estão pessoas nécias, tolas, aqui estão os sábios. E a Tua palavra diz: ensina o sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. É isso que nós estamos aqui, Senhor, esperando receber de Ti. Sabedoria do alto, porque a sabedoria deste mundo, dos poderosos desta terra, não acrescentam nada em nossa vida. Então fala-nos, porque nós queremos ouvir a voz que vem do céu. Essa sim, essa é a voz que nos alimenta e que pastoreia a nossa vida. Em nome de Jesus, que assim seja. E a igreja amada diga amém e amém. Aleluia. Obrigada, pastora Silmara. Nós vamos subir hoje aqui. Você ficar tocando nesse teclado aí. A pastora Jaqueline vem aqui dirigir os louvores em cânticos espirituais. E o Espírito falando aí com cada um. Eu não sei o que vai. Onde que vamos, gente? Deus está no controle absoluto. Vamos onde Deus quiser que a gente vá. Amém? Meus irmãos amados, eleitos, predestinados para a salvação, abençoados com toda sorte de bênçãos, vitoriosos em Cristo Jesus, minha família espiritual, que eu tenho a honra de pertencer e o privilégio. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um tempo de crescimento, um tempo de ampliação, um tempo de vida abundante e vida plena. Ainda que alguns possam dizer: eu não estou vivendo desta maneira. Nós estamos vivendo este tempo. Então, alguns ajustes se fazem necessários. Alguns princípios de Deus precisam ser conhecidos. Algumas lições precisam ser aprendidas para que todos possam usufruir deste tempo de crescimento, deste tempo de abundância, deste tempo de ampliação, de vida plena. E a palavra do Senhor, graças a Deus, ela vem nos instruindo e vem esclarecendo há muito tempo a respeito disso. Mas eu creio que a partir de domingo, próximo passado, o Senhor deu aqui um start, né? Mostrando que não importa onde nós estejamos, em que nível, ainda que seja no zerinho, nós podemos sair do zero para coisas grandes, para coisas surpreendentes. E neste texto de Efésios 3:20, que nós conhecemos bastante, o apóstolo Paulo ele se refere àquele que é poderoso. Ele não está falando de um ministério, ele não está falando de uma pessoa, de um homem, ele não está falando de um ministro de Deus, mas ele está falando de Jesus. Aquele que é poderoso é Jesus Cristo. E ele estava mostrando à igreja
que Jesus tem a capacidade, que Jesus tem a habilidade, que Jesus tem a competência para fazer coisas importantes e extravagantes em nossas vidas. Então, ele usa uma expressão que nós gostamos muito aqui no nosso ministério: infinitamente mais. Ou seja, o poderoso, que é Jesus Cristo, ele tem para a igreja dele, para a igreja de Cristo, ao redor do mundo, ele tem isso para toda a sua igreja. É que por falta de conhecimento, toda a sua igreja não usufrui disto aqui, né? Mas ele tem para toda a sua igreja uma direção correta, uma direção perfeita. E quando a igreja de Cristo anda nessa direção, ele faz infinitamente mais. Para Deus não há limites. Para Deus não há finalização de nada. Deus é eterno. Deus não tem começo e Deus não tem fim. Deus é infinito. Então, ele é capaz, e ele é o único capaz de fazer infinitamente mais. Paulo, em 2 Coríntios 1:20, ele diz: porque quantas são as promessas de Deus, e nós sabemos que são mais de 7.000 as promessas de Deus, tantas, as 7.000 ou mais, tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, sabemos que são mais de 7.000 promessas. Ele tem um sim e ele tem um amém para cada uma dessas promessas. E tudo que Deus faz, ele faz por intermédio da igreja. Deus quer usar a igreja. Ele se manifesta pela igreja. Ele se move na igreja. Você pode ter, e eu também, experiências lindas com o Senhor na sua casa e eu na minha casa. E devemos tê-las sim. Mas há algo maior, há algo mais sublime, há algo superior que acontece quando nós, como igreja, estamos juntos, estamos unidos, estamos nesse caminho reto, correto, nessa direção perfeita do Senhor. Então, isto quer dizer que a manifestação das promessas, elas ocorrem através da igreja. Eu queria que você confessasse esta verdade. Diga: as manifestações das promessas ocorrem através da igreja. Então, se você quer mais crescimento, creia que já existe um poder operando na sua vida que pode fazer mais do que você pensa, mais do que você deseja, mais do que você imagina. Esse poder é o poder de Deus. É um poder que move a nossa fé, dom de Deus. Esse poder que está em você, ele opera trazendo cura divina. Este poder que está em você opera trazendo libertação, trazendo sinais, prodígios, colheitas fartas, retribuições, prosperidade, crescimento, maturidade, progresso. Quem faz isso? Esse poder de Deus que já está em nós e que Deus quer fazer com que esse poder opere. Então, pense comigo, se o poder de Deus está na sua vida, você não quer ver esse poder operar? Porque se ele operar, ele vai curar, ele vai prosperar, ele vai progredir, ele vai te levar a novos patamares, ele vai fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você pede, do que você imagina. Então, ora, como eu tenho um poder tão grande dentro da minha vida e eu não uso? Como é que eu tenho esse poder na minha vida e eu não experimento, eu não usufruo do infinitamente mais de Deus? Então eu tenho que entender que tem alguma coisa com a minha vida e com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Porque se ele se manifesta, se ele age poderosamente através da igreja, e esse poder está na minha vida, ora, esse poder está na vida do meu irmão, da minha irmã. Quando nós, como igreja, entendemos que há uma direção, então ele age. Esse poder começa a agir, curando, libertando, transformando, prosperando, abrindo portas, fazendo milagres se sucederem com naturalidade. Então, se você quer mais crescimento, você tem que acreditar que existe um poder na sua vida, que esse poder está operando e que pode fazer muito mais do que você pede ou pensa. Afinal, você está na igreja, não está? Amém? Muito bem. Então, esse poder que está em você,
Ele quer fazer coisas nesta noite, quer operar coisas na sua vida nesta noite. Ele não é um poder inativo, ele é um poder ativo. E Deus tem prazer quando este poder dele está ativo, quando este poder está atuando, que está operando, né? Poder operante, tem um poder que tem que funcionar, que tem que fazer algo, que tem que operar. O Salmo 115, 14 diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Isso inclui a vida espiritual, logicamente, mas trata especificamente de vida humana, material, até vida financeira. Deus não quer nenhum dos seus filhos debaixo de prisões, com amarras financeiras, sabe? Com acusações, com cobranças, com dívidas. Dívidas, eu disse aqui domingo, são prisões. Dívidas são gigantes que ameaçam, que assombram a vida, que assombram uma família. E a única forma de você não viver debaixo dessas prisões é acreditando que Deus possui provisão abundante e infinitamente maior, abundantemente maior do que nós podemos pedir ou do que nós podemos pensar. Não importa se você não sabe de onde vem, não importa se você não sabe como vem, importa que você creia que há um poder para operar de forma infinita em todas as áreas da sua vida. Então, Deus tem um plano perfeito. Ele dá crescimento para a nossa vida. Para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida dos nossos netos, para a vida do nosso ministério. Deus opera. Diga, Deus opera. Muito bem. Então, é da natureza de Deus operar com provisão. É da natureza de Deus trazer provisão ao seu povo. Irmãos, se nós não estamos vivendo o infinitamente mais de Deus, nós estamos todos, ou parcialmente, vivendo aquém dos seus desejos para nós. Nós não estamos vivendo de acordo com o padrão de Deus, o padrão da graça de Deus, o padrão da excelência de Deus. Porque Deus, Ele tem tudo o que nós precisamos. Deus tem tudo que nós precisamos, Ele tem provisão sobrenatural. Diga isso, Deus tem provisão sobrenatural. Então, é tempo de crescimento. Por isso o Senhor me traz aqui para dizer, abra os seus olhos espirituais para esta realidade. É tempo de você acreditar, é tempo de você não aceitar o contrário daquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que Deus pode fazer infinitamente mais, então Deus pode. Amém? Deus pode ou não pode? Pode. Você acha que Deus quer fazer infinitamente mais na sua vida? Você acha que Ele quer fazer? Ele já deu o que você precisa. O poder dele já está na sua vida. Ele quer que esse poder opere. Agora, para esse poder operar, esse poder opera através da igreja. E enquanto você não entender que a igreja é a maneira como Deus se move, se manifesta, através da qual Deus fala, você vai seguir a sua mente. Você vai seguir diretrizes humanas, ensinos de homens. E sempre que a gente segue diretrizes de homens, a nossa mente humana, pode haver, e normalmente há, frustração. Não é? Desgaste. Enquanto o homem segue os seus pensamentos, enquanto o homem segue as suas próprias diretrizes, ele toma as suas decisões pessoais, o resultado nunca é o esperado. Tem gente até que se sai bem em algumas coisas, mas nunca da forma como Deus queria que se saísse. Nunca da maneira como Deus tem preparado para que a pessoa se saísse. Então, no momento em que você começa a dar ouvidos a Deus, no momento em que você segue as instruções do Senhor, no momento em que você tem ousadia para acreditar no que Deus está falando ao seu coração, no momento em que você tem coragem, abnegação, né, de se submeter ao padrão de Deus e não ao padrão do mundo, né? No momento em que você acredita na palavra que Deus está fazendo chegar à sua vida, você é capaz de sair do zero para quanto Deus quiser. 153, como foi no domingo, naquela passagem maravilhosa que nós estudamos aqui, dos peixes, que o Senhor
né, mandou que eles jogassem as redes para o lado direito. Enquanto eles seguiam o que eles sabiam fazer, zero. Quando eles resolveram se abnegar, amar Jesus, a sua palavra, obedecer, não importa se Jesus está falando uma coisa. Eu fiquei pensando muito naquela passagem dos pescadores, e eu imagino que como Jesus, assim, ele mexe muito com a nossa lógica para mostrar o poder dele, eu imagino que eu fiquei pensando, a Bíblia não diz isso, mas talvez jogar a rede para o lado direito fosse a coisa mais absurda para aqueles homens. Talvez naquela hora, jogar a rede para o lado direito, aí é que não tem peixe mesmo, mas onde é que está a ousadia da fé? A ousadia da fé está em você crer naquilo que Jesus diz incondicionalmente. Eu não quero saber se a minha cabeça, se a minha lição de vida já me mostrou isso ou aquilo. Ele pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, com quem Ele quer, porque Ele é Deus. E Ele, na hora em que eu me submeto e deixo a lógica, né, de lado, o que acontece? O poder de Deus começa a operar na minha vida. Então, quando ele disse, lança as redes para a direita, o que isso exatamente queria dizer? Ele estava dizendo, siga o que você recebe de instrução do altar, da palavra de Deus. Nós precisamos nos habituar a aderir espontaneamente ao que Deus diz. Ninguém precisa ficar brigando, sabe? Você tem que acreditar, você tem que obedecer. Nós temos que ter o Espírito de Deus que nos guia toda a verdade. Então, se o Espírito de Deus eu tenho e você tem, ele nos guia a verdade. Uma vez que a verdade chega e é testificada, eu tenho que espontaneamente aderir àquilo que Deus está dizendo. Então, amado, não dê chance ao inimigo de ficar aí confundindo a sua cabeça com vozes contrárias àquilo que Deus diz. Quando você segue as orientações de Deus, começa o seu crescimento. A abundância de Deus vem às suas mãos, muito além das suas limitações, coisas que você jamais imaginou que você fosse capaz de fazer, ou de executar, ou de ter. Estas coisas começam a acontecer. A Bíblia diz que há um poder que opera em nós. Esse poder, misturado com fé, na palavra que nós estamos recebendo, esse poder é muito além das nossas limitações. Esse poder é um poder, né, que vence o mundo. A nossa fé vence o mundo quando nós deixamos esse poder de Deus operar através da fé. Eu creio que está chegando a hora de uma grande e farta colheita para muita gente aqui neste ministério, que há prosperidade chegando. Quando Deus começa a fazer no altar, e Deus está fazendo no altar, graças a Deus, Ele começa a nos sinalizar que começou alguma coisa que é para toda a igreja. Somos um no Senhor, apenas somos o quê? Referência, modelo para o rebanho, servimos de exemplo, e eu posso dizer que para a abundância, para o crescimento, para as colheitas fartas chegarem à vida de quem está chegando, com certeza, antes disso aqui, houve o quê? Uma abnegação, houve um amor pela palavra, uma obediência, houve o abrir mão daquilo que era carnal, houve largar as diretrizes humanas para seguir as diretrizes de Deus, jogar a rede para o lado direito quando a gente não sabia o que era isso ou o que a gente iria encontrar. Então, eu creio realmente que aqueles que ainda não viram esta abundância, verão, e verão breve, desde que aprendam essas lições do Senhor. É tão simples, né? Nós devemos obedecer às instruções do mestre, por isso que na Bíblia ele é chamado de mestre. O mestre quem é? O mestre é o que ensina. Ora, se eu tenho um mestre que me ensina como o poder dele, infinito, é ativado para operar na minha vida com eficácia, e eu então eu sou muito tola, eu sou muito boba se eu não seguir aquilo que o meu mestre me ensina. E nós temos descoberto que no meio do povo de Deus, tremam os céus, a gente muito tolinha, muito bobinha. Estão ali diante do mestre, o mestre está falando, já deu o poder, já deu o dom da fé, deu a melhor palavra, está dando as instruções, e as pessoas tolinhas não estão obedecendo, não estão jogando a rede para o lado que o Senhor está mandando jogar essa rede.
Creiam, amados, Deus irá completar essa promessa toda entre nós, de retribuições, de fartas colheitas, de crescimento. Virão carros, virão casas, virão negócios, virão empregos novos, virão promoções, virão casamentos, virão construções, coisas grandes. É a Bíblia que está dizendo isso. Eu me abro para isso. Um dia eu resolvi me abrir para isso, e Deus disse, você se abriu, experimenta, toma. Aí eu digo, uau, ele toma, eu me abro mais, toma. Minha família aprendeu que tem que se abrir para o que Deus diz. E não pode lutar com Deus. Não lute com Deus, amado. A melhor coisa é você dizer, sim, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha. Mas deixa mesmo ele fazer a vontade dele. Deixa ser do jeito dele. Há pessoas que dificilmente se submetem à voz do mestre. Tem gente que luta com o mestre. Nós não podemos ser apenas assistentes na igreja, ouvintes de bonitos sermões e dizer que palavra, que palavra. Nós precisamos ser membros comprometidos com Deus e comprometidos com a igreja. Você sabe que agora a operação do infinitamente mais passa pela igreja. Deus se move através da igreja. Deus não fez gente para ser membro isolado, ficar aí. Não. Nós não podemos ser apenas espectadores da palavra. Nós devemos ter um envolvimento com o ministério. Vamos ver quem tem a ousadia, a coragem de confessar isso. Diga, eu não posso ser apenas um espectador da palavra. Eu devo ter um envolvimento com o ministério. Então é necessário você comprometer a sua vida neste ministério. Mas por que neste? Bom, porque você está aqui, não foi onde Deus lhe plantou? Você vai comprometer a sua vida com quem? Com o sal. Você foi plantado aqui, você deve comprometer a sua vida neste ministério onde Deus lhe plantou. E tornar-se parte da família de Deus. Tornar-se parte como um membro do corpo de Cristo. Ora, se eu convivo, pense, se eu convivo numa congregação e eu não tenho nenhum comprometimento, nenhuma responsabilidade, se eu não me torno membro da família, na realidade o que é que eu sou? Eu sou um órfão espiritual. Eu sou uma pessoa avulsa, eu sou uma pessoa alheia. Então ouça, muitas pessoas andam de igreja em igreja, não têm qualquer identidade, não têm qualquer compromisso, não tem qualquer envolvimento, mas também não tem qualquer resultado na vida. Não tem nada. São os nômades que vivem daqui para lá, de lá para cá. Então, não é possível ser um bom cristão sem criar raízes na igreja. Não é possível ser um bom marido sem criar raízes com a esposa. Não é possível ser um bom pai sem criar raízes com os filhos. Não é possível ser uma boa família sem a família ter raízes profundas entre os membros da família. Então, é muito importante, amado. Estou sendo aqui extremamente honesta, absolutamente verdadeira, porque essa é a minha experiência. Eu tenho que estar envolvida e eu entendo que esse envolvimento é santo, é devido, é sagrado, é honesto, é necessário, é lição do meu mestre. E isto aqui trouxe o que à minha vida? Este entendimento e esta vivência. Trouxe o que? A operação do poder que está na minha vida. Para que Deus possa fazer infinitamente mais do que tudo que eu penso, do que tudo que eu peço, do que tudo que eu imagino. Ou você acha que um dia eu imaginei que eu estaria aqui hoje? Num ministério com envolvimento como o nosso, da extensão como o nosso, com uma palavra como essa, que eu achei que existia esta palavra, que eu achei que eu era, que eu pensei que eu fosse pregar alguma coisa, falar em nome de Deus, jamais. Então ouça, Deus não está em silêncio a respeito deste tema de envolvimento com a igreja, com o corpo de Cristo, né? Então, para haver crescimento, é necessário nós estarmos comprometidos e ativos com a igreja. Então, eu quero encerrar o culto colocando no telão apenas 5 lições que são importantes, são alguns aspectos, né, que fazem parte daquela rede que é lançada para o lado direito do barco. Porque no domingo, algumas pessoas vieram aqui e confessaram, eu quero obedecer, eu quero jogar a rede para o lado direito. Mas o que é isso exatamente? Eu quero. O que é jogar a rede para o lado direito? É obedecer.
E se há um poder pronto na sua vida para operar, e pela fé esse poder entra em ação, e isto acontece através da igreja, então eu quero lhe mostrar lições para que você entenda o que é jogar a rede nestes aspectos para o lado direito. Primeiro aspecto, só se você pertencer à igreja e fizer da igreja a sua família, só ser mesmo, você terá a identidade de um genuíno crente. A pior coisa é a pessoa dizer, eu vou numa igreja, eu vou na igreja do Bispo Rai. Você quer doença pior do que essa? Eu vou na igreja da Bispa Solange. Eu vou na igreja da mulher do cabelo vermelho. É a pequena sereia. Ariel. Olha, tem muitas maneiras de nós irmos num lugar, até constantemente não sermos daquele lugar. Tem muitos aspectos. Mas só se você pertencer, e Deus colocou uma necessidade no ser humano de pertencer. A gente tem necessidade de pertencer a uma família. Mulheres têm necessidade de pertencer a um homem, a um marido. Não é? Filhos têm necessidade de pertencer, de serem amados pelos seus pais, terem pais como tutores, como donos, até eles seguirem a vida dele. Tudo é assim. E ovelhas têm necessidade de pertencer a um rebanho, de ter pastor. Isto é de Deus. Se você não vê a igreja como a sua família, como parte da sua família, você nunca terá a identidade de um genuíno crente em Jesus. Logo, se você não é um genuíno crente, não pode pensar que Deus fará infinitamente mais na sua vida. Está correto o raciocínio? Amém? Então, é muito simples. João 13:35, Jesus diz, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ora, eu não conheço um amor que é aquele amor que não quer estar junto. Eu não conheço isso. Um amor que quer distância. Não, eu amo a minha igreja, mas não quero ir lá não. Eu amo meus irmãos, mas eu não gosto de ficar lá no meio deles, não. Eu amo a minha esposa, mas eu não volto para casa todo dia. Eu amo os meus filhos, mas não quero que eles me incomodem com assuntos da escola. Então não ama nada. Quem ama, gosta de estar perto, quer estar perto, tem necessidade de pertencer. E Jesus disse, nisto conhecerão todos que sois meus. Nisto o quê? Se tiverdes amor uns aos outros. É assim a vida de muita gente na obra de Deus. Diz que ama todo mundo, anda de igreja em igreja, não tem identidade, não tem filiação, não tem compromisso, não tem sujeição, não tem reverência. É como um dedo amputado. Necrosa, apodrece, cheira mal, é sem cor, é sem vida, não serve para coisa nenhuma. Mas juntos nós somos o corpo. E o corpo clama, Abba, Pai. O corpo clama, ó Deus, socorre-nos. O corpo diz para o Senhor, faz infinitamente mais em nossa vida, Senhor. Isto aqui faz Deus se mover, faz Deus operar. Você está compreendendo? Então, a primeira lição, só se você pertencer à igreja e fizer da igreja a sua família, você terá a identidade de um genuíno crente. Você precisa ter essa identidade. Eu sou da Cristo Vive, eu sou da graça de Deus, eu tenho uma pastora, um pastor, eu tenho líderes confiáveis, eu tenho uma doutrina, eu tenho um apostolado, eu tenho irmãos em Cristo, eu tenho uma família espiritual, eu tenho um convívio santo, eu tenho amigos irmãos, irmãos amigos, eu sou o Cristo Vive, porque Deus me plantou lá, Deus me colocou na sua soberania ali, para eu crescer e para eu dar frutos, amém? Amém. Segunda lição. Quando você pertence à igreja e vê a igreja como família, você se afasta definitivamente do isolamento e da solidão. Uma das coisas que o ser humano mais sofre hoje em dia é de solidão. A solidão é tremenda. Há pessoas que convivem dentro de uma família, mas elas ainda assim são solitárias. E a igreja acaba com isso. A igreja acaba com o isolamento, com a solidão das pessoas. Você sabia que é na igreja que se aprende a conviver uns com os outros? Ou você acha que é na escola? Não é. No trabalho? Não é. Onde você aprende a conviver mesmo
Onde nós aprendemos a conviver uns com os outros, a cuidar uns dos outros, a trocar experiências uns com os outros, a compartilhar a vida, as experiências com Deus. É na igreja. Na igreja não pode existir, em hipótese alguma, egoísmo. Entre nós deve haver um amor muito grande. Diga amor muito grande. Olha o irmão que está ao seu lado e diga: eu te amo no amor de Jesus, com o amor de Jesus Cristo. Diga isso. Diga: o meu amor por você é muito grande. Bispo, mas eu nem conheço essa pessoa. Pois é, só o infinito amor de Deus podia fazer isso. A gente não conhecer muito bem alguém e amar. Eu olho para alguns irmãos que eu nunca conversei, eu nunca fiz um gabinete, nós nunca saímos juntos, nós nunca trocamos uma experiência, e eu sinto profundo amor por esta pessoa, por estas pessoas. Então, o que é isso? Isso é uma experiência que só se encontra na igreja. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Isto é a igreja de Jesus Cristo. 1 de João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem é que dá a vida pelos irmãos? Não é morrer, porque Jesus já morreu para que você não tivesse que morrer por ninguém. Ele já morreu. Mas dar a vida é dar parte da nossa vida. Dar parte do nosso carinho, da nossa atenção, dos nossos dons, talentos, dar a nossa oração, dar o nosso consolo, dar o nosso conforto, não é? Eu já fui a hospitais de madrugada, muitas vezes. Já entrei em UTIs de madrugada. Já fui à casa de pessoas que estavam moribundas esperando a morte. Apenas uma oração para Deus as recolher. Nós tivemos uma experiência muito forte em Minas Gerais o ano passado. Nós fomos chamados numa casa para orar por uma mulher. E apenas nós oramos. Ela só esperava aquele momento de oração para ser recolhida pelo Senhor. Agora, amados, se a nossa vida não servir para isso, então o que nós estamos fazendo aqui? Quem somos nós, de fato, né? Os irmãos precisam estar juntos na hora de um funeral, na hora de um nascimento de um bebê. Isso é maravilhoso. Isso é coisa de família de Deus. É isso que nos faz ser uma família forte, para nós juntos clamarmos a Deus pelo infinitamente mais dele em nossa vida. Amém? Terceira lição. Estou ensinando você como se joga a rede para o lado direito em aspecto de igreja, de ver o poder infinito de Deus operando. Uma igreja, quando é família, ajuda a desenvolver músculos espirituais. Quer ver? Todo mundo que faz academia vai entender rapidinho isso aqui. Não há crescimento, nem maturidade, nem desenvolvimento, se você vier à igreja apenas uma vez por semana. Ou você nunca ouviu o seu professor de ginástica, o seu personal training falar para você: olha, uma vez só você não vai emagrecer jamais. No mínimo, o que eles falam? 3 vezes por semana. Você vai num endocrinologista, ele fala: ó, precisa caminhar, tá? Você precisa sair do sedentarismo. No mínimo, o que você vai começar a fazer? Ah, uma caminhadinha aqui, no mínimo, 3 vezes por semana, e ele dá um tempo. E tem gente que fica aqui, uma vez por semana, olhando no relógio e fala mal de mim. Gordo, ovelha gorda. O que é isso? Não cria o quê? Músculos espirituais. Não se desenvolve, né? Não cresce, não progride. Então, não há crescimento, não há maturidade se você vier apenas um culto por semana. Ou no dia da celebração da ceia do Senhor. Ou, com todo respeito, não sei onde que estão os internautas agora, se você for apenas um telespectador passivo. Ou aqui dentro ou pela internet. Não é? Então, quando a pessoa é ativa, quando a pessoa é comprometida, quando ela constrói esses músculos espirituais, a pessoa cria resistências. Ela fica forte. Ela fica inabalável. O que diz Efésios 4,16? De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, precisa estar junto para ter toda a junta consolidada. Porque toda junta separada não é junta. É quebrada. Todo o corpo bem ajustado e consolidado. Como é que se consolida um corpo? Pelo auxílio de toda a junta. Então toda a junta tem que estar junta, senão não consolida o corpo.
segundo a justa cooperação. A justa cooperação. É justo você cooperar. É justo eu cooperar. É a justa cooperação de cada parte. É que efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quer dizer que eu sou o aumento se eu estiver bem ajustado com os meus irmãos. E uma igreja bem ajustada não tem lugar para lobo. Ele entra, dá umas ruivadas e depois o Senhor põe ele para correr. Amém? Aqui só há lugar para ovelha. Diga glória a Deus. E como é que nós sabemos isso? Vamos glorificar ao Senhor. O diabo manda os lobos de vez em quando, sim. Esse é o trabalho sujo dele, não é? Mas como é que o lobo sai correndo? Quando nós estamos bem ajustados e consolidados pela cooperação, justa cooperação de cada um. Uns oram pelos outros. Não é assim que nós fazemos? O lobo não pode permanecer. Encorajamos uns aos outros, admoestamos uns aos outros, servimos uns aos outros, ensinamos uns aos outros, submetemos-nos uns aos outros. Ai meu Deus, levamos as cargas uns dos outros, carregamos os fardos uns dos outros. Tudo na Bíblia exige cooperação. Amém? Diga, eu vou cooperar daqui para frente. Mas, quarta lição, o corpo de Cristo precisa de você e de mim, porque todos nós temos um ministério. Temos ou não? Temos. Se você não descobriu, venha à igreja mais do que uma vez, coma desta palavra, se desenvolva, coopere, ore, que você vai descobrir o seu ministério. 1 Coríntios 12:7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, cada um de nós tem manifestação, um ou mais, de Deus, com um fim proveitoso. Sejam dons naturais, sejam dons espirituais, se Deus nos juntou, tem um fim proveitoso. Diga, se Deus me pôs aqui, há um fim proveitoso. Então eu vou perguntar, você é médico? Você é advogado? Você é contador? Você é professor? Você é engenheiro, arquiteto, músico, publicitário, dona de casa? Dê um pouco da sua vida em favor de algum irmão que necessite. E com a igreja também. Dê um pouco da sua vida como ministério. 2 Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra. O seu lugar é na graça, não é na lei, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Somos todos ministros. Diga, eu sou um ministro. Deus colocou dons nas nossas vidas. Cada um de nós possui uma manifestação de um dom com um fim proveitoso. E nós devemos ministrar esse dom, seja ele qual for. Nós somos o corpo de Cristo na terra. A igreja é um instrumento de Deus. Deus trabalha através de nós na terra. Eu acho muito bonita essa coisa de pastor itinerante. Acho muito chique falar isso, só que não tem na Bíblia. Acho muito lindo quando as pessoas dizem, eu gosto de sair pelo mundo a fazer a obra de Deus. Não existe ninguém que saiu pelo mundo sozinho a fazer a obra de Deus. Não existe isso na Bíblia. É bonito, parece chique espiritual, mas não é bíblico, é totalmente carnal. Efésios 2:10 diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A igreja está no plural. Nós temos que andar nas obras preparadas de antemão. A primeira delas é que nós devemos cumprir a grande comissão. Fomos feitos para boas obras. Foi Deus quem preparou de antemão. E nós devemos cumprir isso como família cristã, família evangélica, família de Deus na terra. Quinta e última lição, comprometido com a igreja, você nunca desistirá, nem será enganado. Aleluia! Quantas vezes a minha carne quis desistir, mas eu estava aqui e Deus não me deixou. Quantas vezes eu poderia ser enganada e Deus não deixou, porque eu estava comprometida com a minha igreja. E eu louvo a Deus pela minha igreja. O mundo, amado, está cheio de engano. Então, comprometa-se com a igreja onde Deus lhe plantou. Veja Hebreus 3:13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Nós devemos nos exortar e nos encorajar uns aos outros, porque quando, amado, lá fora começa um engano a entrar na vida de alguém, vai endurecendo. A primeira coisa que o engano faz é endurecer. Porque se endurecer,
Se endurecer, não amolece. E se não está molinho, Deus não age. Deus não pode falar, a pessoa não pode ouvir Deus. Então o engano entra, a pessoa começa a endurecer, o coração começa a ficar duro, começa a pensar de uma forma dura. Por isso que juntos, quando começa a ter alguma influência lá de fora, nós oramos uns pelos outros, nós nos exortamos, nós nos encorajamos. Não é verdade? Amado, não dá para a gente ficar longe. Não dá para ficar longe. Põe isso na sua cabeça. Isso é jogar a rede para o lado direito. Não fique longe da igreja. Se alguém disser, não precisa de igreja, você fala, arreda-te, Satanás. Tenha a ousadia de dizer isso. Se alguém disser, eu não preciso estar lá, Deus fala comigo aqui, você fala, arreda-te, Satanás. Deus fala com você aqui, mas precisa estar lá também. Entendeu? Nós temos que ser bíblicos, nós temos que ser pessoas verdadeiramente evangélicas. Tiago 5, 19 e 20 diz, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, isso pode acontecer, não é? E alguém o converter, quem é esse alguém que vai converter alguém que se desvia da verdade? Quem é? É o ímpio? Você acha que é o espírita? É o macumbeiro que converte alguém que se desviou da verdade, da igreja? Quem é esse alguém? Sou eu e você. Se algum entre vós, é possível, se desviar da verdade, bastou entrar uma coisa que começou a endurecer, já se desviou da verdade. E alguém entre nós aqui, o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, da morte a alma, porque ele já é salvo no espírito. Não é você, não salva ninguém, é Jesus quem salva e já salvou. Mas você salva a alma dele de disciplina, correção, açoite, angústia, miséria, terror, desgraça, sabe, calúnias, e cobrirá multidão de pecados. Então veja como nós somos importantes na exortação de uns aos outros. De olhar nos olhos e falar, você está errado, volta para cá. Para com isso, não vou mais congregar, eu pisei na bola, não tenho vergonha de entrar na igreja. Entra de braço dado comigo, levanta a cabeça. É lá que você se ergue, é lá que você se restaura, é lá que você renova, é lá que Deus faz a obra na sua vida. Amados, nós temos que ter essa sensibilidade. Hebreus 13, 17, estou encerrando. Obedecei aos vossos guias. Você não acha que o guia aqui é o caboclo? Não, temos que falar, né? Porque a pessoa... Ou guia é aquela coisa que põe no pescoço, tem o... Não tem o nem a. Obedecei os vossos guias. Deus colocou na terra, para a igreja, guias. E sede submissos para com eles. Está no plural, é mais que um guia. Nós precisamos de vários guias. E às vezes com vários pastores falando, vários exemplos, ainda vem um dardo inflamado e a pessoa diz, pô, mas todo mundo falou. Todo mundo falou, mas não obedeceu, o que adiantou? Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com ele. Submissão é de Deus. Pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, pois isso não aproveita, porque isto não aproveita a vós outros. Então, eu quero encerrar dizendo, Deus diz, e Ele é verdadeiro, e Ele não pode mentir, que Ele fará infinitamente mais. Você crê? Então você aprendeu aqui 5 lições, aspectos, chame como você quiser. 5 dicas do Senhor, que significa jogar a rede para o lado direito. Faça isso, obedeça. E há um poder pronto para operar na sua vida, que pela obediência ao Mestre vai começar a acontecer. Fique de pé no seu lugar nesta hora, em nome de Jesus, feche seus olhos. Nós vamos encerrar, o bispo vai dar a bênção final. E nós vamos nesse espírito para as nossas casas. Nesse espírito, amados, de obediência. Conforme nós saímos daqui no domingo. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós sabemos que a única coisa que o Senhor espera é que nós possamos ouvir e dar atenção à Tua voz. Porque Tu és o Mestre. Nós acreditamos na Tua palavra, Senhor. E o Senhor quer que nós sigamos a palavra. Amemos a palavra. E o infinitamente mais de Deus acontecerá na nossa vida. Hoje, eu sei que o Senhor está nos dizendo uma vez mais, lança a rede para a direita. E eu sei que quando menos nós esperarmos, a rede estará cheia. Porque quem atrai os peixes para a rede é Jesus. Quem move aquele diretor da empresa, quem move aquele dono,
quem move o gerente do banco, quem move aquele juiz, quem move aquele pai, aquela mulher, quem confunde os adversários, quem muda as situações é Deus. Então nós hoje, Senhor, fomos encorajados, exercitados, motivados por esta palavra que é luz. Jesus, Tu já trouxeste luz à nossa vida, Tu já trouxeste imortalidade à nossa alma, e agora o Senhor nos chama para crescer, porque é chegado o tempo de crescer, o tempo de colher, e nós recebemos, estamos abertos para aderir espontaneamente aquilo que o Mestre nos está falando. Saímos daqui, Jesus, hoje, prontos para crescer, porque esta é a Tua vontade, e a ela nós nos submetemos, jogando a rede para o lado direito. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, isso. Amém, aleluia. Graças a Deus, obrigada, Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, Jesus, por esta noite. Obrigado, Jesus, por ter nos trazido à Tua casa para mais essa etapa da nossa vida espiritual, para mais essa escalada. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem dirigido a vida dos Teus filhos. Sabemos, ó Pai, que Tu tens nos conduzido de glória em glória, de triunfo em triunfo, Jesus. Porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que quer o melhor para a vida das Tuas ovelhas. Obrigado, Jesus, pela honra e pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos, de podermos, ó Pai, ouvir a Tua palavra no lugar santo, ó Deus, num lugar que tem compromisso com a verdade, verdade que liberta, a verdade que é a Tua palavra, Jesus. Por isso nós nos despedimos nessa noite com o coração cheio de júbilo, ó Pai, cheio de alegria, cheio de satisfação, porque fomos alimentados com esta palavra verdadeira, sim, a graça de Deus. Sim, Pai. Te louvamos pelo nosso ministério, ó Pai, o ministério que Tu nos plantaste, pela missão apostólica da graça de Deus, pela vida do nosso apóstolo, por toda a família apostólica, pela vida da nossa bispa Solange, ó Pai, que tem se esperado para ser canal do fluir da Tua glória, da Tua bênção, da Tua graça, para esta igreja que é Tua, ó Deus, que teve essas portas abertas por Ti, Jesus, para ensinar esta graça maravilhosa e bendita. Por isso nós nos despedimos, declarando que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que crescerão nesta noite, digam amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Tchau. Até sábado, nas atividades da igreja, da sua igreja. Até domingo, para quem vai voltar para o culto de domingo. Pode sair, fica à vontade. Espaço gourmet liberado. E só quem puder ficar, cante o que você vai declarar agora. Posso ver o autor da vida escrevendo a história de uma geração, levantando o seu exército para cumprir o desejo do seu coração. Declare: posso ver o autor da vida. Posso ver o autor da vida escrevendo a história de uma geração, levantando o seu exército para cumprir. Abre os seus braços e declare: começa em mim. Começa em mim, Senhor. Começa em mim, Senhor. A geração que vive pelo teu amor.
Começa em mim, Senhor. Começa em mim, Senhor. A geração que vive pelo teu amor. Juntos levaremos tua luz e levantaremos nossa voz. Juntos viveremos como Jesus e não haverá limites pra nós. Declare: posso ver o autor. Posso ver o autor da vida escrevendo a história. Escrevendo a história de uma geração, levantando o seu exército para cumprir o desejo. Diga: começa. Começa em mim, Senhor. Começa em mim, Senhor. A geração que vive pelo teu amor. Começa em mim, Senhor. Começa em mim, Senhor. A geração que vive pelo teu amor. Juntos levaremos tua luz e levantaremos nossa voz. Juntos viveremos como e não haverá limites. Juntos levaremos tua luz e levantaremos nossa voz. Juntos viveremos como Jesus e não haverá limites pra nós. Você pode dizer: começa em mim, Senhor. A geração que vive pela graça de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Para a sua vida não haverá limites, nenhum sequer. Aleluia. Diga: não olharemos para trás. Não olharemos para trás, não retrocederemos mais. Vivemos em santidade, por amor a Deus. Não olharemos para trás, não retrocederemos mais. Vivemos em santidade, por amor a Deus. Não olharemos para trás, não retrocederemos mais. Vivemos em santidade, por amor a Deus. Não olharemos para trás, não retrocederemos mais. Vivemos em santidade, por amor a juntos leva as suas palmas com alegria. E o que? E levantaremos nossa juntos viveremos como Jesus e não haverá limite. Os que recebem essa palavra declarem juntos. Faremos tua luz e levantaremos nossa voz. Juntos viveremos como Jesus e não haverá limites pra nós. Todos juntos levaremos tua luz e levantaremos. Juntos viveremos. Declare: e não haverá. Diga: e não haverá nenhum. E não haverá em sua vida. E não haverá. E não haverá limites pra nós. E não haverá limites pra nós. E não haverá
Glória a Deus. Boa noite a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Até domingo. E diga a quem está ao seu lado: crescemos na graça de Deus nesta noite. Crescemos. Boa noite a todos. Excelente sexta-feira. Boa noite, internautas. Até domingo.